E péssimo dia aí para o senhor Donald Trump. Olha só, o Trump, ele tá aí numa estratégia de angariar forças e muita grana para os Estados Unidos, porque ele tá querendo dominar o mundo. Ele já não esconde aí o plano de que toda a América do Norte seja Estados Unidos, né? Ele quer tomar o Canadá para ele e a Groenlândia, para ter ali um território gigantesco, seu país com mais território no mundo, e ele não esconde aí que ele quer desarmar Rússia, China e já ameaçou de guerra o Irã, lembrando aí que o Irã é uma potência nuclear. Pois bem, essa semana o Trump teve aí um problemão, que é China e Rússia começaram a fazer exercícios conjuntos com o Irã. Eu mostrei aqui em vídeos passados, mostrei 2 vídeos que os próprios governos da China e da Rússia e do Irã estão divulgando. Um deles que eu mostrei foi divulgado pelo governo da Rússia e o outro pelo governo da China. Não mostrei os vídeos do governo do Irã aí, mas enfim, são bem parecidos. E aí, olha só, a China e a Rússia estão terminando aí os treinamentos militares, que são treinamentos navais, lá no Oceano Índico. E anunciaram aí que vão ter uma conversa nessa sexta-feira. O alto escalão militar da Rússia com o da China com o do Irã. E essa conversa vai ser na China, em Pequim. O que vão conversar? China, Rússia e Irã, Thiago? Pois bem, vamos primeiro voltar aqui ao tempo. 2 semanas atrás, Donald Trump, em ligação com Vladimir Putin, ele disse que quer aí um projeto, um acordo para que Estados Unidos, Rússia e China passem a investir 50% menos do que investem hoje em poderio militar. Aí você vai falar, Thiago, o Putin e o Xi Jinping, por acaso, são otários de acreditar que os Estados Unidos vão cumprir o acordo, sendo que eles nunca cumpriram nada do que eles acordaram com ninguém, principalmente na área militar? Não, não são otários. O Putin deixou o Trump falando sozinho quanto a isso aí. Pois bem, o Trump então fez um favor para o Putin, que era de humilhar o Zelensky mundialmente e obrigar ali o Zelensky a aceitar um cessar-fogo. O Zelensky aceitou um cessar-fogo na Ucrânia, só que com as regras dele. Quais são as regras do Zelensky? Ele não quer dar nenhum território para a Rússia. Vamos lembrar, territórios que em plebiscito, em 2015, 91% da população desses territórios disse que se consideram russos e que querem sair da Ucrânia. Esses territórios não eram parte da Ucrânia, foram cedidos à Ucrânia em 91. Então, historicamente, eles são Rússia, tá? Vamos lembrar, de 2015 a 2022, morreram 14 mil pessoas nesses territórios por atentados terroristas de grupos nazistas financiados pelo ex-governo da Ucrânia e pelo atual governo, que é o Zelensky, tá? Eles estavam financiando o atentado terrorista no próprio país. Aí você vê, pô, é óbvio que eles querem sair da Ucrânia. O próprio governo está financiando o atentado. O mais famoso, a Globo não mostra. As pessoas acabam sendo manipuladas porque a Globo não mostra. O mais famoso foi no prédio dos sindicatos de Odessa. Morreram 300 pessoas carbonizadas. Os nazistas botaram fogo no prédio e eles impediram as pessoas de saírem. Foi uma coisa horrível. Isso foi em 2017, 2018. Financiado pelo governo, tá? Pois bem, aí a Rússia conseguiu já tomar esses territórios e o Zelensky falou que não vai dar. Zelensky também quer o cessar-fogo de 1 mês e ele já falou abertamente, é para a Ucrânia se armar, para ter alguma chance de enfrentar a Rússia. Por que a Rússia vai aceitar um cessar-fogo em que a Rússia não ganha nada e a Ucrânia ganha 1 mês para se armar? O Putin, já o primeiro problema aí para o Donald Trump. O Vladimir Putin apareceu, ele nem respondeu sobre o cessar-fogo. O Trump falou, a bola agora tá com a Rússia, vamos ver se eles querem aí o cessar-fogo. Então, Vladimir Putin, sem nem aparecer, sem nem falar nada, ele apareceu aqui vestido com roupas militares. É muito raro ver o Putin com uniforme militar. É muito, muito raro. O que ele está mostrando aqui é o seguinte, vídeo de ontem à noite, tá? É o seguinte que ele está mostrando. Olha, eu vou para a guerra mesmo. Agora eu vou. Inclusive, o plano da Rússia é chegar até uma cidade que fica quase no centro da Ucrânia. Chegando ali, eles vão traçar a barreira e falar, ó, daqui em diante, esses territórios já se consideravam russos, eles vão ser aí nações independentes. República Popular de Donetsk, de Donbass, e tem outras 2 ali. E daqui em diante a Ucrânia não entra mais. Fim. E se tentarem fazer atentados terroristas como faziam antes, a gente vai retalhar. É isso. Essa é a condição do Putin. Ele já falou dessas condições mais de 10 vezes. São sempre as mesmas condições. Ele falou, essas condições sendo aí cumpridas, a gente tira as tropas no mesmo dia. A gente tira todo mundo de lá e fica tudo paz. Só vai ficar lá a tropa de paz e não vai ter mais uma bala disparada, mais nada. Fim. A gente tira as tropas de guerra.
O Zelensky não quer, o Trump fez essa proposta indecorosa aí para o Putin, a resposta foi o Putin aparecer com um uniforme militar, que é um belo de um não. E aí, a China anuncia aí conversas para cooperação nuclear entre Irã, China e Rússia. É exatamente o oposto do que o Trump queria. Ele queria que China e Rússia parassem de gastar dinheiro para que ele, Trump... O que tá falando o Trump? Ele fala em várias entrevistas. Eu não mostro aqui os vídeos porque são todas em inglês e a maioria não tem legenda. Mas o Trump chegou aí a repetir que, olha, com essas tarifas a gente vai ter tanto dinheiro que vocês não vão saber onde gastar. O povo americano vai ficar tão rico que vocês vão falar, nossa... Ele falou isso com essas palavras, tá? Eu tô repetindo as palavras dele. Ele diz, vocês vão falar, nossa, eu não aguento mais ganhar dinheiro. E nós vamos falar, toma mais dinheiro para vocês. Aguenta sim, toma mais dinheiro. E a gente vai ficar muito, muito rico com essas tarifas. Diz aí Donald Trump. Ele esquece que quem paga as tarifas é a população dos Estados Unidos, tá? Esqueceu dessa parte. Eu nunca vi alguém ficar rico pagando mais impostos que não pagava antes. Você pode falar que o país fica rico, que o Estado fica rico? Pode. Mas falar que a população fica rica pagando mais imposto do que antes é difícil, viu? Ainda mais que você fala assim, olha, eu vou aumentar os impostos, vou cobrar tarifa, mas a gente vai usar esse dinheiro para te dar aí um SUS. SUS, ó. Aí você não vai mais precisar pagar plano de saúde. Realmente, a maioria da população vai sobrar mais dinheiro. Que quando alguém quebra um braço nos Estados Unidos, custa mais de 10 mil dólares. Você paga um pouquinho de imposto a mais e não pagar plano de saúde, bem melhor. Não pagar aí os exorbitantes preços lá, que é o que tem lá, melhor, mas não tá. Você fala, não, mas eu vou oferecer universidades gratuitas, não vai mais custar 60 mil dólares por ano para estudar em qualquer universidade mequetrefe aí nos Estados Unidos. Imagina as melhores, custa bem mais. Não, também não está oferecendo nada disso. Ele está oferecendo só aumentar imposto e nada em troca para a população mesmo. Aí, o que se diz aí, que o Trump ainda não falou abertamente, o Elon Musk chegou a falar. Ele quer arrecadar muito dinheiro porque ele quer investir em inteligência artificial, porque o Elon Musk tem um plano, e olha só, parece coisa de série, tem uma série na Netflix que era Black Mirror, parece coisa disso aí. Quem não assistiu, eu vou falar exatamente isso, um futuro sombrio, o plano do Elon Musk. Ele quer arrecadar todo esse dinheiro no lombo dos estadunidenses, cobrando tarifa dos outros países, e convencer os outros países a pararem de investir em militar para quê? Primeiro, investir muito mais em guerra e em militar. E segundo, ele quer fazer uma inteligência artificial que seja capaz de substituir todos os trabalhos de todos os seres humanos que trabalham para o governo dos Estados Unidos. Ele quer uma inteligência artificial que não apenas tem ali você pergunta uma coisa, o ChatGPT te responde, por exemplo. Ele não quer isso. Ele quer uma inteligência artificial que seja capaz ali de mover o mouse do computador, clicar num botão, fazer uma busca, clicando ali, fazendo assim, exatamente simular um ser humano. E ele quer que essa inteligência artificial substitua todos os seres humanos. E aí ele está investindo em robôs para atuarem, inclusive nas forças policiais e forças de exército. Imagine você anda nas ruas e tem um robô, e já tem aí tecnologia de cachorros, robôs, etc. Um robô com inteligência artificial conectado à internet, que ele já olha a sua cara e fala, pô, criminoso, pá, e atira em você. Imagina isso. E lembre-se, é um robô, ele não erra o tiro, tá? Imagina, o robô vai lá e fala, esse cara tem que ser preso. Vai lá, agarra o cara, é um robô, você não consegue lutar com ele. Ele tá armado ainda. Aparecem 30 outros robôs ali, porque são todos com inteligência artificial interconectados. Não parece coisa de filme? Imagina se essa inteligência artificial vira alguma coisa, ela resolve se voltar contra as pessoas. Não parece? Pois bem, esse é o plano do Elon Musk, tá? Ele acredita que não vai a inteligência um dia se voltar contra os seres humanos e nem contra ele mesmo. Alguém garante isso? Pois bem, esse é o plano deles. Por isso eles querem arrecadar tanto. E investir mais em guerra. Eles querem robôs guerreando. Eu já falei aqui faz alguns anos, a próxima grande guerra aí não vão ser seres humanos na linha de frente. Vão ser robôs contra robôs. Quem tiver melhor tecnologia vai conseguir aí que seus robôs exterminem os robôs adversários e os seres humanos adversários. É isso, tá? Aí o plano dele é esse. Só que Rússia e China não apenas não aceitaram, deixando ele falando sozinho, como estão se unindo aí com o maior inimigo dos Estados Unidos. E aí, se tem um país que é inimigo dos Estados Unidos, seja aquele establishment antigo que era Joe Biden, Bush, Obama, ou seja, a internacional fascista no poder, que é Trump, Bolsonaro, etc., esse país inimigo deles todos é o Irã. Por quê? Porque, seja Trump ou Biden, eles têm um chefe. Quem é o chefe de Trump ou Biden? Você pode falar, o chefe do Trump atualmente é o Elon Musk, mas tem outro chefe, que esse sim, ele faz qualquer político estadunidense comer na mão dele.
No vídeo aqui você vê ele com o seu empregado Donald Trump puxando a cadeirinha para ele. Olha a coisa do empregado fazer aí para o patrão. Pois bem, Netanyahu, Israel é quem manda aí em todos os políticos estadunidenses. Pois bem, se tem alguém que vai contra os planos de Israel, é o Irã. O Israel tem um plano que o Netanyahu falou na ONU, tá? Ele falou na ONU em 2022, antes de começar o genocídio em Gaza. Ele falou, olha, tem um novo mapa do Oriente Médio. Qual é o mapa do Oriente Médio? É sem Palestina e com Israel ocupando todo o território que hoje está na Cisjordânia e está em Gaza. Extermina eles e aí é a grande Israel. E aí depois ele tem ali um mapa em que Israel toma parte do território do Líbano e do Egito, que está embaixo de Israel. Então Israel bem maior. Esse é o plano dele, tá? Então, tem um país que não aceita esse plano de jeito nenhum. É o Irã. Os Emirados Árabes Unidos falam, não tô gostando, mas continua mandando dinheiro e petróleo para Israel. A Arábia Saudita fala, que ruim, tá matando os muçulmanos, toma mais dinheiro e petróleo para você. O Joe Biden falava, eu lembro a Globo falando, o Joe Biden não gosta do que Netanyahu tá fazendo, aí se encontraram e o Biden deu mais 20 bilhões pro Netanyahu continuar fazendo exatamente o que ele tá fazendo. Eu pensava, caramba, como eu quero alguém que me reprove do jeito que o Joe Biden e o Trump agora reprovam o Netanyahu. Olha, Thiago, eu odeio isso que você está fazendo. Toma aqui 3 bilhões de dólares e continua fazendo igual. Aí vem daqui de um mês e fala, Thiago, que lixo que você está fazendo. Seu lixo humano, Thiago. Toma aqui mais 16 bilhões de dólares para continuar fazendo o que está fazendo, tá? Mas não faça mais. Adoro. No total, 350 bilhões de dólares. Eu ia adorar que fosse comigo. 350 bilhões de dólares para ele. O Trump já deu 16 bilhões em 40 dias pro Netanyahu, tá? Não pense que ele parou. Aí não tem problema, né? Dá pro amiguinho. Ele cobra o dinheiro de volta do Zelensky, humilha o Zelensky em público, mas o Netanyahu, ele puxa a cadeirinha para ele, tá? Igual um cachorrinho. Se o Netanyahu falar, Trump, rola no chão aí e dá a patinha, na frente de todos os jornalistas. O Trump deita, rola no chão e dá a patinha. Fala, late, Trump. O Trump late, tá? Ele late na frente de todo mundo. Ele faz. Ele faz. Pois bem, o Irã não deixa. O Irã não faz isso. O Irã já falou que não vai deixar Israel continuar aí com o genocídio. Então Trump ameaçou de guerra o Irã. Só que agora o Irã tem dois aliados que são mais poderosos que os Estados Unidos. Um deles, que é a Rússia, já é mais poderosa que os Estados Unidos militarmente. O outro, que é a China, não sabemos. A China não mostra as suas técnicas militares. Mas tudo indica, pela tecnologia aí chinesa ser mais avançada em absolutamente tudo, tudo indica que a China também é melhor que os Estados Unidos em tecnologia militar. Lembremos, a Rússia deu uma amostra grátis ali do seu poderio militar, enviando alguns mísseis, bombardeando aí a Ucrânia com alguns mísseis hipersônicos, sem ogivas, ou seja, caía lá o míssil e não explodia nada, só para mostrar, eu consigo vencer todas as barreiras, as melhores barreiras que a OTAN tem, a gente vence, vocês não têm chance nenhuma de se defender de um ataque nosso. A China testou um míssil em 2022, aliás, em 2021, foi pouco antes de começar o conflito na Ucrânia, né, que começou em 2022, a China testou um míssil que ele fica na estratosfera, ele vai até fora do planeta, como um foguete, ele fica na estratosfera, ele pode dar inúmeras voltas no planeta Terra, e ele cai em altíssima velocidade no local onde ele é programado. E eu lembro que eu fiz vídeo aqui na época, isso foi antes de começar o conflito na Ucrânia, em que eu mostrei notícias, mostrei até em inglês, a notícia de que generais estadunidenses estavam apavorados, que eles não sabiam que tecnologia era essa, só sabiam que era da China e não sabiam se esse míssil já funcionava do jeito que os chineses queriam ou não. Porque uma coisa é eu falar, olha, o míssil sai do planeta, dá voltas no planeta Terra e cai lá onde quer. Outra coisa é a gente afirmar, olha, o míssil caiu exatamente onde a China queria, com uma margem de erro quase zero, que é o míssil da Rússia. Os mísseis da Rússia têm uma margem de erro de menos de 1,5 metro. 1,5 metro! Ele também sai do planeta, fica na estratosfera, mas ele não dá várias voltas. Ele vai pela estratosfera até onde ele quer, desce, e ele cai a, no máximo, 1,5 metro de onde o exército russo mandou ele cair. Então veja, o da China ainda não sabemos, mas é uma tecnologia diferente, que o míssil fica lá. E ninguém pode interceptar, e ninguém sabe a hora que vão apertar um botão para esse míssil sair. Olha só como tá ruim aí, não tem defesa. O problema para uma guerra não é você ter armas para atacar, é você ter como se defender. Você pode falar, nossa, eu tenho um monte de bomba nuclear, vou explodir todo mundo. Tá, mas se alguém explodir você não ganha, né? No máximo empata e todo mundo perde, mas em ganhar não ganha. Esse tá sendo o problemão aí que Trump está vendo, e agora
China, Rússia e Irã estão cada vez mais próximas. Lembremos, Irã é um país do BRICS que também é economicamente parceiro aí de China, Rússia, Brasil, etc, etc. E vamos lembrar, o BRICS hoje controla 65% da produção de petróleo do mundo. 65%. É muita, muita coisa. O Trump só teve uma vitória nos últimos dias, que foi contra o governo canadense. Você vê como é que esses governos aí dos países que estão acostumados a serem cachorrinhos dos Estados Unidos, você vê que mesmo quando eles tentam peitar, eles não conseguem, né? Ele não tem uma Cláudia Sheinbaum, não tem um Lula lá, um Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Esses três, sempre que peitaram o Trump, ganharam. A Cláudia Sheinbaum, então, meu Deus do céu, já tá 3-0 dela contra o Trump. O Trump, inclusive, fala que respeita muito ela, que ela é muito inteligente e tal, o que é raro ele fazer elogios. Chegou até a falar que ele nunca aprende nada com ninguém e aprendeu com a presidenta do México. Já o Canadá ameaçou cortar a energia dos Estados Unidos, e aí o Trump ameaçou de volta que ele ia estabelecer ali tarifas a todos os carros canadenses. Aí sabe o que o Canadá fez? Voltou atrás. E aí o Trump também voltou atrás com tarifas que ele fez contra o Canadá. No fim, você pode falar, pô, derrubou algumas tarifas contra o Canadá, foi bom para o Canadá, mas ó, ameaçaram tanto para depois voltar atrás, isso não se pode fazer com o Trump. Vamos lembrar, quando ele ameaçou a Colômbia, o presidente da Colômbia ameaçou de volta, e aí o Trump tirou ali as ameaças dele e ficou por isso mesmo. Quem recuou? O Trump. Quando ele ameaçou o México, a presidenta do México falou, temos plano A, B, C e D. Ela ligou para o Trump, a gente sabe de parte da conversa, parte a gente não sabe. Ela deve ter exposto para ele qual o plano B, C e D. O Trump voltou atrás. Um mês depois, o Trump tentou de novo atacar ali o México com tarifas, ela de novo ligou para o Trump, ou o Trump ligou para ela, enfim, tiveram uma ligação, e de novo o Trump voltou atrás, e de novo o Trump voltou atrás falando, ó, parabéns à presidenta do México. Aí você vê, quem trata ele assim, ele respeita. Quem vai lá, fala e depois volta atrás, aí ele não vai respeitar. É assim que se vê. Por isso que ele, até o momento, respeita o Brasil em tudo. A única coisa que ele fez ali que afeta o Brasil são as tarifas contra o alumínio e aço, que são contra o mundo inteiro. As tarifas, não é só contra o Brasil. É a única coisa. De resto, toda vez que ele falava alguma coisa, ele voltava atrás, porque o Lula também bate forte nele e fala, ó, que é respeito mútuo, senão não vai ter conversa. Pois bem, tentou aí com China e Rússia e Irã e se deu mal. E agora teremos aí 3 dos países mais poderosos do mundo numa aliança nuclear para conter o avanço dos Estados Unidos. Então vai tá com um problema grande aí o Trump. Eu peço a sua inscrição no canal e seguimos aqui lutando contra a extrema-direita. Falou!